da comunidade mortiense, declaro aberta a presente sessão ordinária. Faremos hoje a 5ª sessão ordinária de 2014. Passo a palavra ao vereador Fábio dos Santos, primeiro secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, a leitura da ata do dia 25/3 deste ano. Ata da 4ª sessão ordinária legislativa do ano de 2014. Vamos sentir pouco curtinho. Tá. Então, vou passar a palavra se o vereador quiser usar. Se não quiser também, pode abrir mão. Bom dia aos vereadores, bom dia aos funcionários que estão aqui, bom dia ao Humberto, ao Piano, geral que está aqui no nosso plenário. Eu também gostaria de dizer o seguinte, presidente, que já começou 2014, já estamos no começo de abril, hoje é 1º de abril. Então, a gente tem uma paciência muito grande, fomos muito parceiros da administração de 2013, mas também nós não podemos agora deixar nos a 5 minutos para a gente dizer à população, a todos os ouvintes, o seguinte, que eu, como vereadora, eu estou aqui representando a população de Porto Murtinho. E está vergonhoso, está triste a situação, está um caos a questão da saúde. A preocupação minha é muito grande, vem alertando as pessoas em Porto Murtinho na questão do médico cirurgião no hospital. É uma pouca vergonha, no meu entendimento, nós não temos cirurgião quarta-feira no hospital. Aconteceram já muitas situações e isso a gente vem segurando para a gente dar oportunidade, dando tempo para a administração. Mas eu vejo que não tem mais tempo. Chegou ao fim a paciência minha nessa questão. Nós temos situações acontecendo muito graves com o nosso povo. Pessoas que talvez não sabem, nem têm vergonha, ou não sabem por onde procurar seus direitos. E nós pagamos impostos, merecemos o respeito pela população. Está acontecendo, eu vou alertando muita gente que está na gestante de Porto Murtinho. Eu presenciei já mês retrasado uma gestante de 15 anos, que chegou no hospital na quarta-feira, tinha médico sim, mas não era cirurgião. Essa adolescente, praticamente criança para mim como mãe, de 15 anos gestante, teve que ser encaminhado, esperando uma vaga zero. Desde manhã no hospital, foi encaminhado 6 da tarde. Graças a Deus que essa menina, com a criança na barriga, não morreu. Porque você já imaginou que teve que ser encaminhada aqui a Campo Grande. Chegando na metade do caminho, a ambulância bateu uma anta. E espera um socorro. E isso eu não falei porque fiquei esperando, achando que o prefeito ia conversar com os funcionários, até mandei um recado para o secretário, que isso é falta de responsabilidade. Só que eu, como vereadora, não acredito que o meu papel é cobrar os funcionários, é cobrar do prefeito e irresponsável que está aí. Porque se acontecer, depois que morre, que vai começar a fazer alerta, o médico, pela informação que eu tenho, já solicitei informações que eu não recebi até agora. Não vou admitir que me manda um papel aqui para a Câmara, desrespeitando o nosso direito de saber o que está acontecendo na administração, para esperar as prazos para informar a gente. Nessa questão, de um médico, 2 vezes a semana em Montijo, ganhando 50 mil reais, sendo que nós tínhamos aqui no Torales, que morava no município, não ganhava 30 mil reais. Agora, falta de respeito com a população, e faço aí mais outros encaminhamentos, mais outros falta de respeito. Então, esses meus 5 minutos, estou dizendo aqui que a partir de agora acabou a monotonia. Nós vamos fiscalizar, cobrar e vamos pensar no público sim. Exigir o direito do nosso povo, da nossa população. E esse desrespeito desse prefeito que está aí, para mim, ele tem que se ocupar essa cadeira e dar essa cadeira para quem tem compromisso e quem quer se preocupar com a população. Com a palavra, o vereador Warney. Bom dia, senhores vereadores, Humberto Torres, senhor Piano, que faz presença aqui na tribuna geral. Bom, presidente, vou ser curto. Eu quero hoje aqui parabenizar a ação da saúde, junto com o quartel, que estão na rua hoje fazendo negócio do Caramujo, que eu fui convidado para participar, eu tive presente lá hoje, na saúde.
E quero parabenizar ele com essa atitude aí que estão tendo na rua aí. Vai ser de bairro em bairro, porque eles que vai dar muito mais próxima à população. Novamente, eu paramento o secretário Salazar. Vereador Ailton. Senhor presidente, eu gostaria de usar esses 5 minutos que regimentalmente é legal, onde a gente possa estar expondo umas situações importantes. Mas eu tenho chamado a minha atenção, senhor presidente, que os nossos trabalhos aqui da Câmara, ela, no meu entender, ela é infrutífera. Não adianta nós aqui ficarmos debatendo, às vezes até interpelando um ao outro, ou clamando uma atenção do poder público, se não temos ressonância nenhuma. Por quê? Porque, volto a repetir, todas as nossas sessões, nós falamos a nós mesmos. A nós mesmos. E que fora deste ambiente aqui, não ressona. A não ser hoje nós temos 2 computadores aqui. O secretário, o padre Opiano e o doutor Humberto. Fora disso, eu vejo que nós estamos aqui só batendo boca, nós estamos reclamando muitas vezes, com razão, né? Porque há sim muita deficiência a ser cobrada e a sociedade precisa ter conhecimento. E o que me chamou a atenção, é que nós sempre tivemos, presidente, nossas sessões transmitidas ao vivo, sabe, na rádio local. E hoje nós não temos mais, já deve ter alguma razão para tal, né? E as nossas considerações, que é reproduzidas, né, em resumo, depois editada, no programa do colega Ricardo, né, que muitas vezes as nossas considerações, aí sim, os vereadores aproveitam para tentar apresentar seu trabalho à sociedade e se esforça para tal. Então eu peço, senhor presidente, que é legal, tá, no regimento, essa divulgação dos trabalhos, que faça mesmo a diretora, faça uma avaliação dentro das possibilidades financeiras, lógico, da Câmara, mesmo porque também a rádio local é comunitária, né? Não sei se isso também é pagável ou não necessita de um contrato financeiro. Então eu peço à mesa, senhor presidente, que analise com carinho, para que a gente retorne a transmissão ao vivo do nosso trabalho na rádio local. Porque nosso objetivo tenha mais ressonância, né, nossas preocupações sejam expostas para a sociedade, para que a sociedade tenha conhecimento das ações de cada um dos vereadores aqui, que eu acho importante. Muito bem, vereador Ailton. Com a palavra, o vereador Ed Carlos. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, Humberto. Doutora Sandra, bom dia, Piano, Jaquete. Bom dia, Geraldo. Senhor presidente, senhores vereadores, constantemente, conforme a gente tem um trabalho no rádio, as pessoas ligam, denunciam e a gente vai e verifica se a informação ela procede ou não. Eu tenho recebido nos últimos dias uma quantidade de reclamações e denúncias muito grande em relação à unidade do Hospital Oscar em Porto Portinho. E eu ainda ontem fui visitar uma senhora que recém teve bebê no município e as reclamações é muito grande. A situação que está na unidade é muito crítica. Pessoas que acompanham pessoas doentes, gente doente, está tendo que passar a noite em cima de banquinhos. Esses de madeira, eu não sei como se chama, passam a noite em cima de banquinhos, porque as cadeiras estão
com alguns funcionários. Reclamações com o tratamento por parte de algumas enfermeiras, já que já estão há muitos anos na unidade hospitalar. E outras denúncias dessa questão do aparelho de ultrassom. É uma verdadeira peregrinação para você conseguir um ultrassom em Porto Murtinho. Toda vez que se busca, e isso já é desde o ano passado, toda vez que se busca para realizar um ultrassom, a resposta é que o aparelho está quebrado. E sempre que buscamos informações com o secretário, com pessoas que possam dar uma resposta, é que amanhã ou a semana que vem já estará solucionado. Tem um fato gravado em áudio aqui, de uma pessoa que teve bebê, que foi uma, foi duas, foi três e foi quatro, tentando fazer o ultrassom. Teve um momento que ela chegou lá para realizar o ultrassom, não, vamos fazer o parto, e ela não conseguiu realizar esse ultrassom. Eu não sei o que está acontecendo, se há uma manobra ou tem alguém interessado em não fazer esse atendimento lá, encaminhar para outro setor que faz. Cito aqui as farmácias de Porto Murtinho, que cobra um valor de R$150, em que o mesmo médico que atende no hospital, atende na farmácia, está levando alguma vantagem. É suspeito. Mas tem alguma coisa errada que precisa ser averiguado, que precisa ser solucionado, porque o murtiense já não sabe, não aguenta mais a quantidade de tempo. É um ano inteiro, já estamos no quarto mês do ano, de 2 anos de administração, da atual administração, e essa lenda deste aparelho de ultrassom não se resolve, senhor presidente. E o povo de Porto Murtinho, que já não tem emprego, não tem renda e não tem de onde tirar, tem que pagar um absurdo, porque este aparelho de ultrassom não funciona. E se a resposta for que não tem dinheiro, eu não aceito. Por quê? Para realizar eventos como o carnaval, que foi feito com dinheiro da população, carnaval caro, tem dinheiro sim. Então, representante do povo, como representante do povo, estou aqui para falar, e estou falando em nome da comunidade, principalmente a mais carente, que já não aguenta mais tal situação. As prioridades do município não estão sendo respeitadas. Falta de tudo, falta atendimento, falta respeito e falta aí um aparelho de ultrassom que parece para essa administração é um caso impossível, insolúvel de se resolver. Era a minha queixa de hoje aqui, senhor presidente. Muito bem, com a palavra o vereador Fábio Santos. Senhor presidente, eu uso da palavra agora do pequeno expediente, primeiro para agradecer a presença aqui dos nossos amigos, aí, o Piano, o Terco, a doutora Sandra e o Geraldo, testemunho o quanto a Câmara trabalha em defesa dos interesses públicos. E aproveito também o pequeno expediente, senhor presidente, para parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência de realizar a audiência pública lá no Sargento Cafuri. A Câmara demonstra na prática o comprometimento que tem e a consciência do seu papel ao ir aos bairros ouvir os reclames da população. O vereador não pode ter medo de ouvir o povo. Nós somos eleitos pelo povo e temos a obrigação de ir e ouvir elogios e críticas. Precisamos ter claro como que se cumpre o papel da Câmara para que a gente não fique fazendo discursos vazios, né? A Câmara, ela cumpre o seu papel de fiscalizar através das sessões ordinárias, através de audiências públicas, através das suas comissões temáticas permanentes, através de instrumentos outros disponíveis e também através de proposições. Não cumpre ao Poder Legislativo querer inverter a ordem do processo e querer ditar o que tem que ser feito e não feito. Quem define as prioridades do Poder Executivo é o Poder Executivo. Cumpre a nós elogiar e criticar, e não querer ter o papel de tomar a caneta do prefeito e dizer o que ele tem que fazer e o que ele não tem. Né? Então a gente tem que respeitar, os poderes têm que conviver de forma independente,
mas com harmonia. Esse é o princípio que norteia a relação da Câmara com a Prefeitura. Então, se há alguma coisa que não funcione e que precisa de emergência, use o instrumento do convite, convide o secretário de saúde para ele explicar pessoalmente para nós rapidamente aqui o porquê que não funciona isso, o que não funciona aquilo. Ficar discutindo em rádio, discutindo aqui, blá blá blá, essas coisas todas, tudo bem, acho que é válido. Mas se quer ser eficiente no nosso cumprimento daquilo que nós achamos que está errado, convida, como semana passada eu propus aqui o convite ao secretário de obras para vir explicar quais são as prioridades das secretarias e como que ele está pensando em limpar a cidade, resolver os problemas da drenagem e de asfalto e buraco. O que adianta ficar mandando toda semana, conserta a rua tal, conserta a rua esquina com tal, não é eficiente. Eu acho que é importante fazer os documentos para mostrar para o povo que ele está trabalhando, né? Isso é marketing, é importante. Agora, prática. Vamos chamar ele aqui, conversar e saber o que é isso que resolve efetivamente o problema. Ou vamos pegar a comissão de infraestrutura e vai lá na secretaria conversar com o homem, pega a comissão de saúde e vai lá conversar com o secretário de saúde. Isso é. Nobres pares, geral, doutora Sandra, quero aqui cumprimentar em especial o nosso amigo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, atual assessor extraordinário do município de Piano Jaqué, Humberto Torres, assessor executivo da administração, o nosso companheiro, ex-vereador, doutor Aguinaldo, uma pessoa que já usou desta casa para grandes embates, grandes trabalhos como legislador desta casa, sem dúvida não deixou uma grande marca, tanto ele como o vereador Piano, nos anais desta casa. Primeiramente, até gostaria já de aproveitar e dizer e pedir a participação como interlocutor nesse questionamento que está sendo discutido na Câmara. Eu peço ao assessor extraordinário, ao assessor executivo, que leve essa preocupação do legislativo no sentido de cobrar uma resposta realmente das nossas indicações, dos nossos requerimentos junto ao Executivo Municipal. Isto está no nosso regimento, Vossa Excelência, já como vereadores que foram, sabe disso. Então, para nós nos sentiríamos muito mais fortalecidos e respeitados se realmente o Executivo Municipal poder passar todas as informações necessárias que o Poder Legislativo cobra. Agora, eu acho que é muito válido cada vereador estar aqui, estar preocupado com a situação da nossa cidade, da nossa comunidade. É dever, sim, a vereadora Cirlei estar preocupada na falta de um cirurgião na quarta-feira. Sem podermos lembrar do passado ou da administração anterior, que convivemos meses, anos, sequer sem ter um cirurgião em nosso hospital. E os nossos pacientes, a nossa comunidade, depender da ambulância ou da sorte para poder chegar até Bela Vista, poder chegar até Jardim, ou poder chegar até Aquidauana, até Campo Grande, para poder ser socorrido de uma emergência. Mas isso é coisa do passado. Hoje temos uma outra realidade. Pelo menos temos cirurgião na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pode ter havido alguma falha do médico não ter vindo na quarta-feira. Nós precisamos saber. Eu acho que é válida a preocupação. Mas que Porto Murtinho já vive um novo momento, um grande momento, perto do que foi no passado, vivemos. Hoje, o nosso hospital está sendo muito bem lembrado. Inclusive os nossos velhinhos, que antigamente eram internados para morrer, já não acontece isso. O índice de
de falecimento de pessoas idosas diminui enormemente em nossa cidade. Eu acho muito válido o vereador de cargo cobrar a questão do ultrassom que não está funcionando, ou talvez a falta de material. Isso é o direito do vereador. Agora, querer fazer um comparativo do custo do carnaval que foi feito, que é tradição, não só em Porto Curitiba, mas no Brasil inteiro. O carnaval é uma tradição do povo brasileiro. E volto a lembrar que o próprio vereador, na sua fala na rádio, uma semana antes de começar o carnaval, cobrava do Poder Executivo a ação porque o carnaval estava chegando e ele não ouvia. Ele não ouvia sequer uma mobilização para que acontecesse o carnaval em fevereiro. E a partir do momento que foi feito o carnaval, ele desaprova. E ainda fala que foi um dos mais caros. Eu posso comprovar e vou provar para vocês que o carnaval deste ano foi muito mais barato do que foi feito pela administração anterior no último ano. O custo muito mais reduzido do que o último carnaval feito pela administração anterior. Isso nós vamos provar. Já está sendo feito o levantamento e nós vamos trazer aqui para o. Então eu acho muito importante realmente que os vereadores cobrem, mas que também tenham sensibilidade de, antes de criticar, ver o que é melhor para a nossa comunidade, para o nosso povo. Eu acredito que qualquer que seja o trabalho do vereador aqui é muito interessante. O vereador que é cobrado nos bairros, que é cobrado pela sua comunidade, ele tem mais é que vir aqui na Câmara Municipal e requerer, através de indicações, de requerimento, aquilo que o seu povo, aquilo que o seu eleitor realmente exige. Eu desconsidero o vereador falar que é desqualificar o nosso trabalho, às vezes, nós lutando, pedindo aqui para cobrar um tapa-buraco aqui, a troca de uma manilha ali. Não, é fundamental que o vereador realmente tenha o contato com o seu eleitor, com aquele que ele confiou com o seu voto, e aquilo que ele lhe pedir é o meio melhor, mais democrático, é usar da tribuna, é usar das suas prerrogativas, que é a indicação do requerimento, para cobrar do Poder Executivo medidas imediatas que venham satisfazer a nossa comunidade. Então eu não acredito que isso seja uma forma do vereador vir aqui trabalhar e desqualificar o seu trabalho. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é com o povo, e aquele que nos procura, nós temos que dar realmente uma atenção para esse cidadão que nos cobra. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer. Obrigado. Muito bem, vereador Sérgio. Eu faço breve as minhas considerações, ouvindo atentamente a fala dos colegas, vendo a preocupação que tem na divulgação dos seus trabalhos e também no retorno do Executivo nos requerimentos e nas indicações que nós propomos. Na semana passada, a convite da vereadora Regina, fomos visitar tanto o posto de saúde do centro quanto o hospital, para fazer a nossa vistoria, para fazer as investigações segundo as denúncias que chegaram até nós. Isso, penso que cada vereador tem o poder, a autonomia, principalmente dentro das suas comissões, de fazer isso em loco. E fruto dessas visitas, geraram um relatório que aponte os problemas, as deficiências e aonde tem que se melhorar. E nesse relatório apontado por nós, que somos os fiscais da lei, encaminhar para o Executivo para que as providências sejam sanadas. Não significa que as nossas visitas aos órgãos públicos, ao hospital, a posto, à escola, não significa que a gente está lá no intuito de ferrar ninguém, ou estamos lá para pegar a coisa errada. Pelo contrário, nós queremos chegar e ver as coisas certas, como foi a visita que nós fizemos na escola, na creche, que tem a escola Laura de Cunha, e também a vereadora Nancirley, na escola nova, como que é o nome? Não, a escola nova da creche aqui. Isso.
que é a diretora Luciana. E vimos ali uma alimentação de qualidade, vimos crianças bem tratadas, com monitores, com professores, que é digno de elogio. Mas diferente da visita nossa no Hospital Oscar Ramírez Pereira, quando vimos problema de ultrassom levantado aqui por Vossas Excelências, o próprio médico relatando um ultrassom já obsoleto. Ele foi trazido para cá na época do prefeito Abel, em 2013, quando inaugurou o hospital. É claro que ele está obsoleto, precisa do novo. Medicamento que estava faltando dentro do hospital, medicamento muito importante, e apontamos esse problema já pessoalmente para o secretário para que seja resolvido. O raio-x foi solicitado por eles, um raio-x novo. O nosso também já está obsoleto. Quando a Neuza, o outro que faz, o radiologista tira a chapa, não aparece nitidamente o problema, se é fissura, se é uma quebradura. Então o raio-x também precisa novo. A autoclave estragada, estava aquecendo demais, incubadora faltando uma peça para que ela funcione 100%, e vários problemas estruturais que todos nós sabemos. Isso tudo, dentro do nosso papel de vereador, precisa ser gerado um relatório. Então, esse é o nosso trabalho, não se restringe só às sessões de terça-feira. É que eu quero chegar. Os nossos trabalhos é dia após dia, porque nós somos vereadores não de terça-feira, nós somos vereadores de domingo a domingo, 24 horas por dia. E dentro dessa função nossa, 24 horas por dia, nós temos as nossas obrigações e precisamos ouvir os nossos eleitores, e não só os que votaram em nós, mas toda a comunidade, para poder sanar os problemas. E sanar os problemas é falar, é botar a boca no trombone, como o de Carlos faz, é reclamar aqui no Legislativo, é fazer as indicações que o campeão de indicação de indicações é o vereador Sérgio Baixa, para que seja atendido o reclame da comunidade, é cumprir esse papel do vereador Fábio, da vereadora Sirlei Pacheco, do Arne, do Ailton, de todos nós. Então eu penso que o nosso trabalho tem sido produtivo e eficiente. E agora ainda mais, quando nós saímos aqui da nossa zona de conforto, e quando nós sabemos que as pessoas não vêm aqui, pode ser 7 da noite, pode ser 9 horas, pode ser qualquer horário, não é hábito isso da comunidade, mas nós estamos levando a Câmara à comunidade, levando propostas nessa audiência pública, como já bem disse o vereador Fábio, nessa semana estivemos lá. Infelizmente, nem todos os vereadores puderam comparecer. Sei que cada um tem seu compromisso e que gostaria de ter ido, mas quem não foi perdeu uma ótima audiência pública, uma oportunidade de falar com a comunidade, de ver os reclames, as necessidades, os anseios e os choros também que a comunidade tem em relação principalmente ao bairro Salincafuri, a falta de informação que havia. E dentro dessa nossa leitura de Porto Murtinho, da Câmara Municipal de Vereadores, levamos o Executivo, levamos também a Caixa Econômica com informação de recursos, para que a gente pudesse estar ali, não de uma forma só para tampar o sol com a peneira, mas de uma forma eficaz para resolver os problemas e levar informação, prazos. E dessa audiência pública foi gerado, acredito que um TAC verbal, em que a audiência pública foi filmada, está gravado em áudio e será gerado um relatório para a nossa equipe, porque no outro dia o município já se mobilizou, estava no bairro, sanando os problemas mais emergenciais que aquela comunidade está enfrentando. Então isso é trabalho. Então eu penso que a gente está cumprindo o nosso papel. É claro que nós precisamos muito mais. E em resposta ao vereador Ailton, em relação às transmissões da rádio, isso nós vamos decidir em conjunto. Se for de consenso, eu acho que hoje nós temos maturidade para transmissão. O ano passado nós não tínhamos uma maturidade política para transmissão na rádio, nós todos nos degladiávamos aqui, e hoje não. E talvez mesmo com a abertura da rádio, acho que a compostura nossa será reservada para que a gente não ofenda aquelas pessoas que nos ouvem. Então, se for de consenso,
vamos discutir isso. Não há problema nenhum da gente transmitir a sessão, mas se houver consenso e houver, acima de tudo, respeito entre nós. Eu encerro as minhas palavras com este lema que nós adotamos aqui, que nós somos unidos, responsáveis e transparentes. E fruto dessa transparência é a prestação de contas nossa, da mesa diretora, sempre em dia, e já mostrando que nós somos a primeira Câmara do Estado do Mato Grosso do Sul a adotar, se eu não me engano, não é o portal da transparência, a lei do acesso à informação. Nenhuma Câmara do Estado tem isso, e nós temos. Compramos já um servidor para que possa as pessoas que têm computador em casa, vereador Sérgio, acessar lá e ver os nossos gastos. Ontem eu acessei o portal da transparência da Prefeitura, existe, mas falta muita informação, vereador Fábio. Principalmente questão de folha, gastos pessoais, falta informação. Eu não quero que isso aconteça conosco. Muito obrigado. Dando continuidade, eu quero passar a palavra ao Alex, antes das nossas proposições, para ele fazer um apanhado. Está aqui o nosso relatório, balanço geral 2013, está aqui na minha mesa, disponível aos vereadores. E o controlador Alex, ele pediu a fala para fazer a exposição dos nossos gastos de 2013. Bom dia, nobres vereadores, presidente da Câmara. Gostaria de fazer a exposição do balanço de 2013, sobre a prestação de conta que foi fechado no dia 30. Então, esse órgão de controle interno do Poder Legislativo Municipal vem apresentar o parecer sobre a prestação de conta nova do exercício financeiro de 2013 da Câmara de Porto Murtinho, em conformidade com o artigo 74 da Constituição Federal, artigo 5.9 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos termos do item 3, do subitem 3.1, que dispõe sobre a remessa de informações do Tribunal de Contas do Estado, bem como a Lei Municipal 1460, que cria o órgão de controle interno do município, e a Lei 1480/2011, que cria o cargo de controlador do Poder Legislativo Municipal. Então, nós temos aqui, primeiramente, a questão do repasse do décimo do ano 2013. O valor repassado do décimo constituiu na casa de R$ 1.982.862,80, correspondendo ao repasse mensal de R$ 165.239,40. A receita orçamentária, conforme a Lei do Orçamento Anual 2012, vigente 2013, estimou a receita para o período de 12.025.000, conforme o orçamento. O valor transferido pela Prefeitura, conforme o artigo 29, que é o repasse do décimo, constituiu R$ 1.982.832,80. A diferença entre o orçado e o valor transferido ficou na casa dos R$ 42.127,20. Das despesas orçamentárias, a despesa autorizada pelo período, conforme o orçamento, constituiu o valor de R$ 2.025.000, sendo as despesas efetivamente realizadas no período, constituiu na casa dos R$ 1.978.623,04. A diferença entre o orçado de despesas previstas e a realizada ficou em torno de R$ 46.376,96. O comparativo de receita e despesa por um período ficou dessa forma aí, nós temos a repasse maior e a despesa menor. Salientando que esse valor da diferença foi devolvido a título de devolução do DODES, que é correspondente às aplicações e a sobra do DODES, que foi passado ao executivo. Das despesas correntes, aqui é só para evidenciar aquele valor de R$ 1 milhão, fizemos um detalhamento conforme elemento de despesa. Material de consumo foi gasto R$ 16.118,84 no período. Passagem de despesa com locomoção, não houve gasto no período. Serviços de consultoria foram gastos R$
R$ 100. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, né, que são os contratos e demais prestação de serviços na ordem de pessoa jurídica, constitui R$ 108.986,98. Para o serviço de pessoas físicas, nesse elemento entram as verbas extraordinárias, né, e outras prestações de serviço de pessoa física. Ficou na casa de 271.880,69. O auxílio transporte, que são as verbas indenizatórias, ficou na casa de R$ 50.500. A diária civil constitui na casa de R$ 84.772,97. Aqui temos o demonstrativo dos contratos administrativos firmados no ano de 2013. Né? Foram efetivados aí, são 6 contratos, conforme evidenciou aí, locação de sistema de contabilidade, sistema de informática, prestação de serviço de manutenção corretiva de informática, temos aí publicidade, serviço de advocatícios, temos também o diário oficial nosso, que a gente paga. Gasto com o pessoal anual. Temos o valor repassado pelo Executivo a título de 1.982.872,80. O limite máximo prudencial permitido pela Constituição seria 70% da receita da Câmara, você pode comprometer com o pessoal. Esse valor seria de 1.388.10. Esse é o valor máximo que poderia ser gasto. A Câmara realizou o gasto com o pessoal R$ 1.048.584,44. O percentual, então, ficou na casa de 52,88%. Os encargos, 196.280. Aí o comparativo já foi prestado conta na primeira audiência do primeiro semestre com relação ao limite de gastos com o pessoal. Então temos aí a despesa no primeiro semestre de janeiro a junho, R$ 1.192.235,62. Né? A receita corrente líquida no município no período constitui R$ 41.978.297,33. Então, aplicando a despesa com o pessoal, dividido pela receita corrente líquida, nós temos um percentual de 2,84. O limite, conforme a Constituição, CNF, não pode chegar às casas de 6% do Poder Legislativo e o Executivo 54%. No caso, a Câmara atingiu no período 2,84%. O segundo semestre, temos o demonstrativo, a mesma forma de cálculo, temos a receita corrente líquida, diminuiu, R$ 38.906,995. Então, a despesa com o pessoal, R$ 1.327.287, aplicando a mesma ordem de cálculo, nós temos 3,47 de gasto com o pessoal. Então, sobre o parecer das contas, analisado por essa controladoria, nós concluímos que o balanço geral de 2013 encontra-se dentro da legalidade, né, e opinamos por ser favorável à aprovação. Aqui nós fazemos também a exposição dos balancetes do corrente mês, né, do corrente ano, janeiro e fevereiro. No caso de janeiro, nós temos a evidenciação dos gastos do balancete aqui. Material de consumo, R$ 609,75. Passagem, despesa com locomoção, não houve gastos. Serviço de consultoria, nós temos R$ 19.572,50. Pessoa jurídica, R$ 32.264,15. Pessoa física, nós temos um gasto de R$ 54.114,39. Esse elemento de despesa constitui as verbas indenizatórias. Auxílio transporte, R$ 3.000. Diária civil, R$ 1.191,40. E gasto com o pessoal em janeiro, nós temos o valor de R$ 87.638,88. Obrigações patronais, R$ 16.049,15. Material permanente, tivemos investimento de R$ 5.490. Para o período de fevereiro, material de consumo, gastamos R$ 4.449. Passagem de locomoção não houve gastos. Consultoria, gastamos R$ 10.000.
serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 32.264,15. Pessoa física, não houve gastos, auxílio transporte para casa dos R$ 4.500, diária civil R$ 10.664,64 e gasto com pessoal R$ 90.613,26. As obrigações patronais, nós temos a casa de R$ 16.891,11 e o investimento em material permanente R$ 5.490. Então essa foi a exposição dos gastos com relação ao balanço de 2013 e os balancetes mensais de janeiro e fevereiro. Alex, eu tenho uma pergunta para você. Segundo informações da Prefeitura, a Câmara, nas gestões anteriores a 2008, 2009, soma uma dívida de R$ 1 milhão com o município. De 2009 para cá, quanto que nós já pagamos na gestão do Malaquias e na gestão nossa agora, da atual mesa, de gastos que foram deixados para trás com imposto de renda, com ISSQ e por aí vai fora? Então, senhor presidente, nós temos aqui apurado, conforme até evidenciou do parecer conclusivo dessa controladoria, nós temos assim, uma evidenciação de uma pendência com relação ao imposto de renda e ISSQN, né, que foram deixados da gestão passada. Isso vem sendo evidenciado no balanço orçamentário desde 2011, né? Então ele vem aparecendo no anexo 14, né? Essa questão do balanço patrimonial. Então, somou com relação a esses dois impostos, vamos dizer, obrigações, R$ 52.760,91. Isso vem sendo evidenciado desde 2011, da gestão passada. Então, os balanços, todos os gestores vêm promovendo ações para tentar baixar esses valores. Então, ano passado, foram feitos o parcelamento, uma intenção de parcelar esses valores a fim de baixar esses valores no anexo 14, né? Então foi feito um parcelamento em 60 meses, né, a fim de baixar isso e quitar até o fim dessa gestão aqui, da gestão da Câmara dos Vereadores, quitar essa dívida com relação ao Poder Executivo. Então as ações estão sendo feitas para tentar regularizar a situação no anexo 14, né, com relação a essa dívida de ISSQN e imposto de renda. O vereador pode fazer pergunta. Eu queria um questionamento. Tem uma pendência em relação ao recolhimento ou à identificação do recolhimento do INSS dos vereadores das legislaturas para trás, onde foi feito um acordo de parcelamento da dívida em que a Câmara entrou no parcelamento, né? Tem afirmado com o INSS. Então tem que checar, porque, por exemplo, tem um vereador aí, o vereador Sérgio, que já é mandado lá para trás, não está identificado no INSS. Então tem que aproveitar esse trabalho dela que você está fazendo a auditoria aí e começar a fazer um trabalho de identificação desse recolhimento, porque existe o acordo está sendo cumprido, descontado diretamente do FPM, então não tem porquê algum vereador da legislatura passada não está. Mas isso aí parece que desde 2000 para cá que começou a identificar, mas eu não recolhia. Tem uns períodos aí que o INSS não identifica, justamente nesse período que foi feito o acordo. Então, tem Na nossa época recolhia, né, Pedro? Recolhia 15.980 aí. Não chegaram a recolher? Descontaram lá. Isso aí passou dentro da lei de responsabilidade fiscal que passou a recolher. Nós não tínhamos obrigatoriedade de recolhimento de INSS. Quando foi obrigatório o recolhimento para cá, alguns períodos estão sem identificar.
É por isso que hoje a Prefeitura identifica uma dívida nossa, quer dizer, nossa sim, da instituição, de cerca de R$1 milhão, justamente por não se pagar os impostos no passado. Bom, mas isso aí... Então vamos adotar as providências para poder identificar. A mesa atual tem alguma notificação, algum problema com o Tribunal de Contas? Está tudo em dia, nossas prestações para eles estão em dia? Então, nós estamos fazendo remessa regular das prestações de contas, SICOM, SICAP, estão sendo enviadas, bem como todos os contratos e processos licitatórios estão sendo remetidos no prazo, né, ao Tribunal de Contas. As notificações, o Tribunal está sendo feito e nós estamos respondendo essas notificações, a fim de manter todas as contas regulares. Até o momento não temos registrado lucros, né, nessa gestão do tribunal. Está tudo certo, está tudo legítimo. Algum vereador quer fazer pergunta para o Alex? Fica à vontade. E depois tem acesso aqui, cada vereador que quiser olhar o balanço está aqui na mesa também. Bom, vereador Ailton, por favor. Senhor presidente, eu particularmente quero apresentar minha insatisfação. Eu não estou contente com tudo isso, mesmo porque nós estamos entrando com pedidos a título de observância da lei orgânica, que foi o artigo 38. Tá? O que a gente quer, aqui eu tenho interesse, e eu penso que também através do meu requerimento que se tomou essa iniciativa de fazer esse resumo rápido aí da prestação de contas. Tá? Mas o que a gente quer mesmo é que seja observado o que rege o nosso regimento, nossa lei orgânica, com relação aos esclarecimentos para os vereadores. Sem querer entrar em qualquer detalhe ou em qualquer confronto, senhor presidente, o que eu quero, o que me chama a atenção, que tem coisas aí, né, e que essas situações têm saído fora da esfera Câmara, que compromete assim, ou impõe alguns vereadores. Eu mesmo me sinto prejudicado em algumas informações aí sobre direito, eu sei que é direito de vereadores, mas que na opinião pública está generalizada, sabe? Então, qual que é a minha intenção? É chamar a atenção na observância da lei, de que a lei diz o seguinte, que a presidência tem por responsabilidade apresentar prestação de contas, os balancetes dos recursos recebidos e os gastos no mês anterior. Tá? Do artigo 38 da lei orgânica, ela é clara. Isso aí torna-se por obrigação da presidência. E muitas vezes nós não temos exigido isso, né? Porque, lógico, a gente confia, né, no desempenho do presidente, da mesa, da assessoria financeira. Mas só que ocorrem certos comentários extra-Câmara que nos invoca a solicitar essas informações de forma discriminada, detalhada, para que a gente tenha conhecimento, né? E também a gente possa colaborar com essas informações aquelas pessoas que buscam, né? Nos busca ou nos remete esse comprometimento também. Então, para dizer que, o que eu gostaria realmente de ter, presidente, é acesso, né, nessas informações detalhadas e discriminadas, né, que foram autorizadas, né, para que a gente possa estar assim, nos procedimentos ali. Isso não quer dizer que a gente tem qualquer tipo de desconfiança ou de má versação do recurso da Câmara, de maneira nenhuma. Só em resposta também, respeitosamente, é publicado mensalmente os nossos gastos, né? E eu desconheço qualquer tipo de comentário sobre a gestão da atual mesa. Nunca ouvi nenhuma vírgula de desconfiança de ninguém. Não estou falando da mesa. Gostaria até que Vossa Excelência apontasse qual é essa desconfiança para que a gente... Não estou falando da mesa. Eu comentar, é que é uma outra vez. Sim, mas é a mesa que delibera, os gastos são nossos. Alguém se teve aqui, teve alguma presença de algumas pessoas
fazer um resumo, prestação de contas que já foi feito, realizado aqui. Então isso aí eu lá sobre verba indenizatória, diária e tal. E no cômputo geral, no meu entendimento pessoal, ela ultrapassa aquilo que realmente eu, principalmente, ou tirando por base o meu benefício, né? Somando os demais, ela ultrapassa os valores que nós efetivamente recebemos, entendeu? E esses comentários saíram daqui de pessoas da sociedade, são formadores de opinião, e que nos remetem numa cobrança de exagero, disso, daquilo. Porque eu não me vejo nesse favorecimento. Dessa forma eu não me vejo. Tá? Então essa situação que eu gostaria de ver isso, né, detalhadamente, discriminadamente, para que eu possa também ter a argumentação de defesa. Não existe favorecimento de ninguém. Com o portal da transparência implantado, os gastos de cada vereador minuciosamente serão expostos. Lógico, se a maioria não quiser isso, a gente não coloca, mas por certo devemos colocar como diária, como indenizatória, como salário, como qualquer coisa. Por isso que se chama portal da transparência. Estará detalhado o gasto de cada vereador. Vossa Excelência vai poder acessar o site, acessar, por exemplo, o vereador Warner, quanto que ele tirou de diária lá, quanto que ele tirou de indenizatória. Só lembrando que os gastos de viagem, de indenizatórias, precisam ser comprovados. A mesa só pode pagar se houver a prestação de contas. Como, infelizmente, ainda precisa ser atualizada a prestação de contas de alguns vereadores. Precisa ser arrumado isso. Então, esses gastos, tendo a prestação de contas, naturalmente eles são feitos. Agora, eu volto a dizer, eu desconheço qualquer tipo de desconfiança. Agora, de repente, o senhor convida essas pessoas a virem aqui conversar comigo, a gente mostra que é público a prestação de contas é pública. Não tem problema nenhum. Por isso que eu estou usando, minha prerrogativa, o artigo 38, no 1908, ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, competência da responsabilidade também. Apresentar ao plenário até o dia 30 de cada mês o balancete relativo ao recurso recebido e às despesas realizadas no mês anterior. Eu acho que o balancete vai definir isso, vai tirar nossas dúvidas. Então, mensalmente é publicado. O que não é feito e nenhum outro presidente fez, eu acredito que eu tenho feito mais do que qualquer outro, e também não quero me explorar na deficiência do passado, porque eu também penso que as deficiências que existem, a gente tem que ser sanada com esforço próprio e com dedicação, e não se amparando nas costas dos outros. Agora, mas nunca se fez tanto em termos de transparência como agora. Agora, mensalmente, já existe já determinação para a controladoria da Câmara de fazer isso aí, para cumprir o regimento. Eu concordo com isso. Se está no papel, tem que fazer. Como está no papel, usar terno e gravata, a gente não usa. Como está no papel muita coisa, a gente não faz. Agora, mas está no papel, eu quero cumprir, principalmente a questão de prestação de conta, é muito importante. Agora, o balancete que vocês têm solicitado está aqui, de fácil acesso, só procurar depois o Alberto e o Alex, eu tenho o maior prazer de estar fornecendo para o senhor. Vamos passar agora então para as proposições. Se deparou com reclamos aqui dos vereadores que identifica a minha preocupação também. E nós também, diferente dos demais vereadores, mesmo porque nós já havíamos discutido essa intenção aqui, né, de visitarmos os prédios públicos, né, municipal, e para a gente alocar os problemas, né, que se apresentam e que necessita de melhoria, né, de investimento, de melhoramento. E nós também fizemos isso. Assim como Vossa Excelência, vereadora Regina, Sirlei, Carlos, Sérgio, enfim, todos os vereadores fizeram isso.
nós também, particularmente, nós estivemos visitando, o que nós deparamos, na verdade, o deterioramento dos nossos prédios públicos. Né? E a gente imagina que uma cidade turística, né, com um potencial enorme, né, eu acho que o poder público, o poder executivo, ela tem que ter uma iniciativa de dar um exemplo, né? Dar um exemplo na visualização da sua cidade, principalmente, iniciando principalmente dos prédios públicos. Porque os prédios públicos são patrimônio relevante do município. Né? E que provavelmente chama, né, a princípio, chama a atenção daqueles que nos visitam, principalmente os turistas. E a gente passa aí no vereador Fábio, a gente passa pelo centro da cidade, a Secretaria de Educação, de Saúde, né, que é uma secretaria de destaque, né, propriamente lá na lateral dela, na vizinha dela, onde se trata de alistamento militar lá, não sei que setor que é aquilo, aquilo chama a atenção da gente, assim, no sentido que preocupante até. E fora, mais prédio, uma tributação também, né? Mas isso não vem de agora, não. Isso vem de tempo. Porque, então, vem de tempo e que precisa de um investimento público nisso aí. Eu acho que esse é investimento público, né? Principalmente, vereador Sérgio, nas questões, nas áreas internas dos prédios, né? Porque onde eles dão acesso aos nossos contribuintes, né? Eu penso que nós temos que dar uma característica melhorada nisso, né? Eu acho que nós temos que dar um ambiente mais digno, mais apresentável para a nossa sociedade. Eu acho que é merecido. Nós estamos com 100 anos já, 101 anos, 100 anos, vamos para 102 anos, né, de emancipação, de vida do município, e ainda a gente, no momento que o município arrecada valores estrondosos, né, no momento em que o governo federal tem investimento em todas as áreas, né, recursos à disposição do município, mas acho que nós temos que buscar isso, e isso que eu ofereço, pelo menos, uma sugestão ao executivo, com toda a sua secretaria, fazer um planejamento de recuperar os prédios públicos e oferecer um conjunto de assistência mais digno àqueles que nos visitam, e principalmente aos nossos munícipes e à nossa sociedade. Obrigado, vereador Ailton. Muito bem observada a questão dos prédios públicos. São feitas porque nós somos solicitados, as pessoas nos procuram, nos cobram tais situações. Eu fui procurado, por exemplo, na Zona Aires, para ver esse problema desse buraco, já derrubou crianças, já derrubou motoqueiros, devido à proporção desse buraco, entendeu? E então a gente faz essas indicações, né, atendendo às reivindicações, às solicitações da comunidade. Então, eu acho que é dever, a obrigação do vereador cobrar, né, e atender essas cobranças populares. Agora é fácil, eu já tive caso, vereador Ricardo, fui até a secretaria, entendeu? Para evitar algum tipo de constrangimento, então fui até a secretaria, passar a perder algumas dificuldades da própria cidade, e às vezes você não encontra o secretário, e às vezes você ainda tem como resposta, ele fala assim, me faça por escrito, que eu acho que até ele quer uma coisa lá para poder arquivar pôr no seu arquivo, né, e poder executar o serviço como se fosse pedido do vereador. Então eles mesmo exigem, né, que as indicações e os requerimentos sejam feitos por escrito. E então um dos objetivos, senhor presidente, esse é um dos problemas da indicação 09, realmente já pedindo, eu até conversei com o Valério, nós vamos ter que fazer uma ratificação, porque a gente já vai aproveitar, vamos pedir para que faça um tapa-buraco geral da cidade,
que devido até às consequências do asfalto, eu tenho dito, irresponsabilidade da administração que fez um asfalto de péssima qualidade, com firmas que não tenha compromisso nenhum com a realidade do município. Quer dizer, foi dinheiro jogado fora. A grande parte, 70% a 90% dos asfaltos inaugurados na administração anterior, em tão pouco tempo, estão comprometidos. Então a gente tem que ser realista, tem que dizer a verdade, que o dinheiro jogado fora, dinheiro público jogado na valeta, mas nós temos que tentar recuperar, porque afinal de contas é dinheiro público jogado ali e nós temos que dar condições de tráfego aos nossos usuários. E a segunda indicação, senhor presidente, é um problema grave. O que acontece? Toda a água do Salim Cafuri, ela vai até a rua Antônio Oliveira Garcia, que fica ali em frente à Dona Catarina, e ela passa pela BR. E aquele tubo ali, inclusive nós vamos ratificar, nós vamos solicitar ao secretário que faça a limpeza desse tubo que está entulhado, e passando a rua já é outro nome de outra, é Luiz Albuquerque. Na rua Luiz Albuquerque, na época que estava se fazendo o asfalto, construindo o asfalto, a firma empreiteira colocou um tubo de calibre muito pequeno, uma boca muito estreita. Então, quando dá essa chuvarada enorme, essa água do Salim vem tudo, passa por ali, em grande proporção, realmente ela joga para a residência de Destina, causando transtorno e preocupação dos moradores. Então, nós estamos pedindo para o secretário e tentar resolver esse problema, trocar essas tubulações para que a água dê vazão até o canal central na... Isso. Então nós vamos melhorar isso aqui para poder cobrar melhorias na situação, para tranquilizar aqueles moradores, aqueles proprietários de casa ali, que muitas vezes sofrem. Viu o tempo ruim, já estão preocupados com a situação, que realmente é preocupante. Não. Reclamação da população. Ontem, conversando com duas mães, uma que teve bebê recentemente, ela foi lá ontem mesmo, ontem dia 31, remarcaram o exame com um bebê de 8 dias de nascido para daqui um mês. Não existe isso. Está aqui, está gravado aqui. Aqui em Porto Murtinho, não é um caso isolado. Eu acho que os demais vereadores, vereadora Silveira, devem ter informações dessa situação. Chega hoje numa unidade de saúde, marca-se um exame para daqui 20 dias, 15 dias, para Porto Murtinho não cabe, não existe isso, né? Então, quero informações e sugiro, peço ao senhor que assine comigo esse requerimento para ver se vem mais rápido isso aí, que dê uma resposta urgente para a gente. E se me permite, senhor presidente, eu quero fazer mais uma indicação. Na verdade, essa indicação era para ter sido feita na semana passada, mas acabei esquecendo. Em relação àqueles banheiros ali naquela praça, ao lado da Praça Simeão Fernandes, do parquinho, aqueles banheiros estão sendo utilizados para o consumo de drogas. Já foi solicitado? Foi. Muito bem, parabéns ao vereador. Porque... Até desculpa atrapalhar, mas só para contribuir. Houve até uma sugestão que fiz para que ali funcione a Secretaria de Esporte, tomar o espaço ali, que daí acaba em tese os problemas. Né? Muito bem. E também a gente cobra com veemência em relação à segurança pública. Né? Nós cobramos aquela semana retrasada sobre a questão. Eu estou aproveitando esse gancho aqui, se me permite. Eu quero que a Câmara, nós sabemos que é o trabalho da Polícia de Porto Murtinho, mas eu gostaria que a Câmara Municipal, os vereadores, concedesse uma moção de aplauso aos policiais militares e civis que tiraram de circulação mais uma vez o maior traficante de drogas do município de Porto Murtinho, que está arrebentando com a juventude de Porto Murtinho. Foi um trabalho, começou numa investigação e terminou com a prisão desse traficante que, graças a Deus, está preso e parece que desta vez vai ficar um pouco tempo. Parece que desta vez vai ficar atrás das grades, porque, segundo informações de um advogado, ele tinha uma simpatia muito grande, às vezes conquistava até a juíza. A juíza gostava dele porque acreditava nele no jeito que ele era humildezinho.
Rio de Zinho na frente de uma juíza, mas naquela da noite é o maior traficante de drogas de Porto Coutinho, que está preso hoje, graças a Deus. Então eu gostaria que a Câmara, vereador Fábio, se quiser, estaria com 27 paradinhas, e todos nós sabemos que o serviço dele é muito grande em Porto Coutinho, com aparelho, com dinheiro brasileiro, real, dinheiro guarani. Na verdade, não foi ele que caiu, foi um sobrinho. Ele que caiu com dinheiro dentro da cueca, com droga dentro da cueca. Então estava demorando. Então por isso que eu quero que a Câmara conceda uma moção de aplauso aos policiais, e que essa moção de aplauso sirva de incentivo aos policiais. Nós cobramos aqui sim, eu tenho cobrado aqui no Conselho Tutelar, eu tenho cobrado da Polícia Militar, e eu quero só explanar uma coisa aqui, vereador Sérgio. Na sessão que nós falamos aqui em relação ao Conselho Tutelar, eu cobro pelo seguinte: antes reclamavam que não tinha um salário e não tinha viatura. Hoje tem salário bom, foi aprovado por esta casa, e tem viatura boa. Então o que está faltando? Por isso que eu cobro uma certa, vamos dizer assim, rigidez. Então eu peço à casa que conceda, com o apoio dos demais vereadores, essa indicação da moção de aplauso em relação aos banheiros que estão servindo de local para uso de droga. A vereadora Regina já fez a indicação, um reforço. Era o que eu tinha para dizer. Em votação, então, o requerimento do vereador de Carlos, que o vereador Sérgio assina, e solicitamos tapa-buracos, pedir pelo amor de Deus para a secretária de Infraestrutura, o prefeito, na coluna do Caiuvão. Além da estrada que vai aqui do Salão 13 de Junho, naquela entrada que vai para o quilômetro 6, e tem uma entrada que dá a volta, metade do quilômetro 6, onde tem alunos que estudam no corredor. Está triste a situação, os alunos. Eu ia apresentar a semana passada, a Regina apresentou e o prefeito já assumiu o compromisso lá na reunião com o prefeito de fazer. Vai sair as máquinas lá, está tomando a ponte, está no São Francisco, na outra. Essa semana termina, não ia fazer o governo. Porque já solicitamos no ano passado, Sérgio, e aí eu estou até relembrando, porque às vezes os moradores acham que a gente não está preocupado com isso, né? Então, gostaria de pedir, já que esse requerimento já foi solicitado, que eu deixei até para ela, falei com ela que eu não estava aí. E outra questão também, eu queria solicitar ao secretário de Saúde um requerimento, né? Gastos com folha de pagamento dos médicos, mas detalhados por médicos. E também solicitar, eu fui visitar a creche, as duas creches na semana passada, com o vereador de Carlos e a vereadora Regina. E fomos muito bem recebidos, a creche não acharam nenhuma reclamação, a merenda das crianças muito bem, bastante fruta, bastante verduras, leite, do bom e do melhor. Eu presenciei lá a merenda das crianças. Mas aí conversando com a diretora da creche, e eu olhando o pátio, eles têm os brinquedos, pegam e levam para fora, mas que precisavam de um bom parquinho nas duas creches, para as crianças, para os professores terem mais espaço, mais coisas para as crianças. E não tem parquinho, nenhuma das creches não tem. E aí solicitasse dois parquinhos, até falamos com a diretora do cinema, e para montar um projeto e trazer para nós aqui na Câmara, para a gente poder estar também pedindo emenda parlamentar, para ver se a gente consegue com os deputados, para fazer uma doação de um recurso federal, para a gente poder estar dando esse atendimento às crianças da nossa cidade. Ou estadual, exato. São essas duas indicações que eu tenho aqui para no mais urgente. A questão é a seguinte: eu recebi a resposta da Unieta, que é a presidente do Conselho de Saúde. Só que ela
cópia da ata. E eu gostaria de solicitar a cópia da ata, porque em relação aos nomes, ela me mandou um decreto de 2012 e ela me disse também aqui na resposta que foi recondução, conforme a resolução, e que o mandato dela é pelo dia 27 de março. Então, eu gostaria de solicitar a cópia da ata e uma informação de quando será a eleição do Conselho, que já está vencida dia 27 de março. Nas lombadas na cidade que não tem aqui, tipo na Telejuca, com papel oval. Subir na ponte ali tem que ter uma lombada. E outra coisa, a turma do Clube Laço pediu para mim que manda lá para solicitar o nosso secretário de estrutura, que manda lá o trator para dar uma galera na pista, limpar lá o lugar que está reativando de novo por esse tempo. Pode sim, certo? Pode sim também. E outra, quero também que pausar também o comandante da Polícia Ambiental, o Clemente. Diversos dias eu fui lá em casa e encontrei ele na estrada trabalhando e fortalecer a fiscalização das nossas fronteiras. Então, eu quero parabenizar ele aqui, o Clemente e mais dois companheiros. É isso aí. A primeira indicação da Câmara, que também faça um convite ao secretário municipal de saúde para que ele venha aqui também falar da sua pasta, dos problemas e das prioridades. São tantos problemas que a gente traz aqui para a Câmara que chega um momento que a gente tem que fazer um bate-papo aqui hoje no olho e ver o que ele está orientando, né? Para não passar essa ideia de que não está nada sendo feito. A segunda proposição, senhor presidente, é que quero fazer uma indicação ao senhor Fábio Edir Costa Santos. Ele é reitor da UEMS, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, para que ele realize, solicitando a realização de um estudo de viabilidade técnica para a implantação de um campus da UEMS em Porto Murtinho. E a justificativa, senhor presidente, é a seguinte: a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul ela está vocacionada para discutir o Mato Grosso do Sul. E a UEMS está presente em 15 cidades com campus e ainda não se faz presente no Pantanal. Então, a importância de um campus da UEMS em Porto Murtinho é muito importante para que seja realizada pesquisa no Pantanal. Haja vista que ela já tem um convênio com a Prefeitura de Porto Murtinho para cuidar e administrar a unidade de conservação municipal da Cachoeira do Apa. Além disso, temos em Porto Murtinho extensas áreas de unidades de conservação permanente, como o Parque da Bodoquena. O Parque Nacional da Bodoquena tem 76 mil hectares e 1/3 em área de Porto Murtinho. E a área Caduel também é uma unidade de conservação permanente, são 500 mil hectares. Então, além disso, senhor presidente, Porto Murtinho vai sofrer grandes investimentos na logística de integração, asfaltamento até o Apa, ponte do Apa, ponte sobre o Rio Paraguai, asfaltamento até Loma Plata, investimentos pesados no porto aqui da PPM, algo em torno de 100 milhões será investido ainda esse ano e no ano que vem, com construção de 5 armazéns para 10 mil toneladas cada armazém. Então isso vai acontecer um investimento em torno de 500 milhões de reais em apenas 2 anos, envolvendo essa integração da cidade. E a UEMS ela é fundamental a presença dela aqui, porque ela faz parte do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã e é uma das
estimuladores e incentivadoras do parque e está muito presente nessa discussão de integração. Então, eu penso que em face da localização ser no Pantanal, de Murtinho estar num amplo processo de integração física e precisa fazer a sua integração social, né? Discussão de meio ambiente, discussão de integração, eu penso que será estratégico para o ENES que ela venha se instalar aqui em Porto Murtinho. De juventude foi realizado aqui nesse espaço da Câmara Municipal, e ali ainda tem alguns cartazes que testemunham, o início de um curso de capacitação de pessoas da cidade para enfrentar o uso da droga, o consumo da droga, detectar o consumo da droga na sua primeira fase. O curso é muito interessante, teve a participação de muitas pessoas. Eu particularmente estou participando do curso, uma frequência de mais ou menos 65, 70 pessoas. Esse curso ele vai mudar a mentalidade das pessoas que trabalham nesse setor de enfrentamento às drogas, e em razão da importância, da magnitude deste curso, eu proponho uma moção de aplausos à Gerência de Juventude, à Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que é o secretário Daí, que está executando hoje esse projeto, mas também a Secretária Municipal de Educação, a quem estava afeta a Gerência de Juventude, quando no início das discussões desse curso, que ainda se deu no primeiro semestre, antes da reforma administrativa, ao prefeito Heitor Miranda, e também uma moção de aplausos ao ENES, ao reitor da UENES, o Fábio Edir Costa Santos, que é o que tem feito o curso, né? E em parceria com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Antidrogas. Era isso, presidente. Muito bem. Vamos recapitular aqui, ainda bem que eu anotei. Passamos então para as considerações finais. Se o vereador quiser abrir mão das considerações finais, também fique à vontade para isso. Com a palavra, a vereadora Sirlei Pacheco. Eu não poderia deixar de estar falando, ouvindo os demais vereadores da sua fala. E gostaria só de dizer o seguinte, que como o vereador Fábio falou, eu não concordo com ele, porque ele citou que tem vereador querendo fazer média com o eleitor. E não é bem assim, não. Eu não estou aqui para fazer média com o prefeito. Eu estou aqui para me fiscalizar, cobrar e fazer o meu papel de vereador. Não é fazer média, não. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, porque não é porque o vereador é do mesmo partido que o prefeito, e dizer que a minha cobrança na questão de falta de cirurgião dentro do hospital de saúde, que é gravíssimo, se o nosso povo, se alguém precisar de uma cesariana urgente, precisar de uma cirurgia urgente, vai ter que rezar, fazer muita oração para conseguir chegar em Bela Vista ou Campo Grande. Então, a minha preocupação, junto com os demais vereadores que penso que representam a população, é assim, cobrar do executivo a responsabilidade dele de não ter falta de cirurgião. Nós temos médicos, mas nós não temos cirurgião, e isso me preocupa bastante. E sabe por que a gente tem que estar cobrando o vereador de casa? Eu concordo plenamente com o senhor e alguns vereadores se preocupam, porque a gente é a voz do povo. Então nós estamos aqui para representar e nós temos que cobrar, fiscalizar e parabenizar o que está certo cobrar. Infelizmente, a população às vezes fala que os vereadores não estão fazendo nada. Porque eu entendo a situação deles, porque chega um ponto que eles gritam e parece que não está acontecendo nada. O desrespeito, estou
falta de remédio dentro do hospital, que às vezes para socorrer alguma emergência tem que pegar remédio dentro da sala de cirurgia e correndo o risco de estar faltando um remédio para salvar a vida dentro do hospital. A falta de ventilador, a falta de cadeira, vereador de Carlos, que eu presenciei. Quando a minha mãe esteve internada, algumas outras pessoas precisam de levar a cadeira da sua casa. Ventilador, vazamento. Então, dizer que a minha preocupação, e eu vou estar sempre sim, cobrando, e dizer ao vereador Fábio, que eu não estou aqui realmente para fazer mérito com eleitor, porque eu estou aqui eleito e eu tenho que exercer o meu salário e eu tenho que trabalhar e mostrar que eu estou preocupada, que eu estou requerendo. Infelizmente, o vereador não pode fazer. Ele está aqui para requerer, solicitar e apontar as falhas. E eu tenho algumas reclamações de que um médico, para mim ficar 2 dias na cidade, ganha 50 mil reais. Então eu acho, não estou reclamando do valor, mas estou reclamando de muito poucos dias de trabalho para estar ganhando isso aí, e aí nós corremos o risco de estar morrendo algum ente querido da gente por população numa quarta-feira de cirurgião. Então era isso, dizer que eu estou aqui e vou estar sempre atento, fiscalizando e cobrando, dor a quem doer. Muito bem, vereadora Sirlei Pacheco, com a palavra a vereadora Edith Carlos. Senhor presidente, é muito rapidinho e depois eu quero pedir autorização para deixar o plenário. Tem um horário aqui que é um compromisso. Em relação ao que a vereadora fala, o vereador Fábio, eu também sigo a mesma linha de explicação dela, de fala dela, que a gente está aqui fazendo o serviço que o povo precisa. Somos eleitos para isso. Eu me sinto ofendido porque eu levo muitos assuntos para a rádio, como falou o vereador Ayer. Tem assuntos que a gente fala aqui que o ouvinte, que a população não tem acesso do que está sendo discutido aqui e dá a entender que a gente não está fazendo nada. Essa questão do hospital Oscar Ramírez está um caos. A paciente vai lá, não consegue dar o exame, volta, manda voltar amanhã, volta depois, como ocorreu, e eu quero mostrar isso aqui que está gravado, uma conversa que eu tive ontem. Aí depois de muito tempo a paciente já não aguenta mais, vai até o tal médico e o médico fala, não, vai lá que amanhã não te atender, e acaba atendendo. Então essa questão do aparelho de ultrassom, não dá para saber o que realmente, que mistério é esse. Não sei o que está acontecendo, porque para uns fala que está funcionando, para outros não está funcionando. Eu exijo dessa administração um retorno imediato, resposta imediata em relação ao requerimento que fizemos, que o senhor fez e eu assinei, em relação aos veículos locados. Por que tantos veículos locados? Por que a demora na resposta? E ontem à noite, para minha surpresa, um veículo na casa de um funcionário contratado pela atual administração. Cito o nome, Jefinho. Me assustou aqui, viu, velho? Qual carro? Um Fiat Uno. Branco. Ele é de propriedade dele. Ele não é do... Então, vamos pedir para a Secretaria, para a Prefeitura, repassar as placas desses veículos, porque nós não sabemos quais são os veículos que foram alocados pela atual administração. O veículo que o cidadão tem na sua casa é o mesmo que o cidadão usa para trabalhar. E eu e o presidente Marco Andrei vimos essas viagens nessa estrada já. Então, a Prefeitura, para não trazer esse transtorno, até para não pagar o mico aqui, vereador Fábio, que o município repasse com urgência quais são os valores, o valor do contrato que nós precisamos e que nós pedimos aqui. Pelo que eu estou sabendo, senhor presidente, o número de alunos diminuiu neste ano de 2014. E por que ainda continua a colocação de vários ônibus colocados da empresa do senhor Moura? Não entendo. Isso me cheira mal, senhor presidente. Então eu peço mais uma vez, reforce esse pedido ou caminho que será o Ministério Público. Espero que as nossas indicações sejam atendidas. E vereador Sérgio Baixa, a nossa cidade está um caos. Não tem rua que você não anda, vereador, que não tem buraco. Quando eu faço indicação de apenas uma rua, eu me sinto, parece que eu estou sendo omisso com os outros moradores de outro bairro. Vereador, a cidade
convidaria o senhor. Não precisa. Eu convidaria o senhor para ir até o Ministério Público e mostrar quem é o responsável da tal situação. Porque eu acho que esse asfalto que foi feito de má qualidade, contratando firmas sem credibilidade, é grande responsável. Senhor vereador. Infelizmente, foi se jogado dinheiro no lado. Senhor vereador, Pela administração. eu estou vendo um abandono por parte da atual administração. E para fechar a minha fala aqui, eu estou percebendo que esse atual prefeito não está nem aí para bagaça. Ele não está nem aí para Porto Murtinho. Prova disso, ele falou na sessão que teve lá no Salincapuri, que ele foi colocado pela justiça. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem compromisso nenhum com o município de Porto Murtinho. Nós não aguentamos mais. Se não quer, se não tem respeito com a população, se não tem compromisso com essa cidade, pede para sair. Que eu acho que tem gente que tem preocupação com esse município e tem gente que não aguenta mais essa situação que está, vereador Fábio dos Santos. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero fazer um esclarecimento sobre a minha fala da média. Vereador Ed Carlos, eu não tirei, no meu conhecimento, quando falei da média do vereador, eu não estou dizendo que não mereça as críticas à administração e nem dizendo e desqualificando o direito do vereador de cobrar informação e fazer indicação. O que eu estou falando é que algumas ações são tão emergentes que a gente não pode ficar só na formalidade do requerimento e que nós temos que ser mais eficientes, mais eficazes nas nossas demandas. E aí, de chamar o secretário para cobrar e ouvir essas coisas todas. Agora, quando eu disse fazer média, é para a gente não ficar só na superficialidade, se expondo, dizendo que está trabalhando, mas não cobrando de fato o que deve ser feito. Só isso. O vereador fala o seguinte: eu concordo com o senhor presidente, quando convoca os secretários para poder falar para nós. Agora, eu vou ser mais assim, eu acredito que não podemos mais perder tempo. É perder tempo, porque eu acredito que não precisamos, como o senhor falou na sua fala, vereador Fábio, que nós não precisamos falar para o secretário como é que ele tem que trabalhar. Nós não somos o dono da caneta para falar para o secretário o que ele tem que fazer. Será que o secretário de obras, secretário de saúde, cada um sabe qual é o seu papel na sua secretaria? Aí eles vão ficar perdendo mais tempo, a população não aguenta mais a perda de tempo. Entendeu? Vou ter que chamar, convocar o secretário de saúde para ele me falar o que ele tem que fazer. Não é fácil. Ele tem que fazer, porque nem o arroz de feijão deles não está fazendo. Agora, eu não quero, que ele é assim, eu não quero que o secretário venha perder o tempo dele e falar para mim o que ele quer fazer no papel, porque o que no papel é bonito, mas na prática é o que está sendo feito. Então, eu não quero perder tempo de convocar secretários para satisfação para mim. Ele tem que dar satisfação ao prefeito, à administração, para a população. Se a população está satisfeita, elogiando, opa, parabéns. Agora, se o povo chama você e aponta a mesma fala o tempo todo, um ano, já se foi, aí vou convocar para perguntar para ele qual que vai ser o planejamento dele. O planejamento dele tem que estar pronto, tem que estar executando. Então, é isso que eu estou falando, vereador Fábio. Eu aqui não estou fazendo médio, eu estou aqui para também, e realmente o senhor falou, às vezes aquele que pega fala, está na hora, vamos embora. Senhor presidente, está falando que está terminando. Exatamente essa que é a questão, vereadora Secretária. A crítica pela crítica, a política do quanto pior melhor, da terra arrasada, e a política da crítica construtiva. Nós temos que ouvir sim os secretários, e é dever nosso ouvi-los e chamá-los aqui para explanar quais são as prioridades que estão estabelecendo para o serviço dele, porque é humanamente impossível atender 100% das demandas, sempre vai existir. Agora, nós temos que ter, ninguém tem aqui nesse parlamento, claro, quais são as prioridades do secretário de infraestrutura, quais são as prioridades do secretário de infraestrutura e quais são as prioridades para esse ano do secretário de saúde. Nem eu conversei com eles ainda. Bem, para isso que o prefeito tem que ter um bom secretário de governo, pelo menos para vir fazer, o secretário de governo vir aqui e falar, vamos ouvir o secretário de saúde uma semana, na outra semana, mas não tem ninguém do executivo, a não ser do doutor Aguinaldo
deficiência, alguma falta de alguma coisa, como para nós aqui, eu, o Sérgio, o Carlos Heitor e o Arden, suprir essas deficiências. E nós somos carne da mesma carne, nós somos da mesma dentro da administração, temos compromisso junto. Então, quando o vereador Fábio pede para convidar o secretário para fazer o esclarecimento, nós estamos cumprindo o papel e vir aqui dizer, olha, agora, é importante que saibamos quais são as prioridades, o que será feito, qual é o planejamento da secretaria, para que a gente também tenha noção do que a gente vai cobrar, do que vai pedir. Agora, o fato dele vir e fazer o esclarecimento não tira de nenhum vereador o direito de fazer as cobranças que queira fazer. Agora, incrível. Para encerrar. Só para encerrar, não, o meu pedido, então, para o vereador Sérgio ainda fala, faça então o planejamento com o secretário, pois vir aqui com todos. Vocês faço uso da minha fala só para chamar a atenção de todos nós. As sessões da Câmara, elas necessariamente precisam abrir no mínimo com 4 vereadores. E se exige, pela nossa lei orgânica e junta interna, a presença dos vereadores até o final, salvo exceções. E o que eu tenho percebido nas últimas sessões é um esvaziamento dos próprios vereadores, por um motivo ou outro. E se isso se tornar uma constância, é ruim para nós. É ruim para nós enquanto autoridades constituídas pelo povo, as pessoas que vão acessar pelo YouTube as nossas falas e vão ver no vídeo esse esvaziamento. Então, chamo a atenção dos novos colegas para conversarmos todos, marcarmos uma reunião, para a gente acertar os ponteiros, porque tem que ter um mínimo de respeito uns pelos outros, né? Não respeito só pela mesa não, mas para quem está permanecendo aqui. Isso é muito importante. Lógico, existem exceções, as exceções quebram a regra. Senhor presidente, permite a parte? Pois não. Eu quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar. Eu acho que o senhor deve tomar essa medida, não, porque a atitude dos vereadores é uma falta de respeito para aqueles que estão aqui, né? No aguardo do seu horário até para poder ouvir e debater. Realmente tem que se fazer eles cumprir o nosso regimento interno que exige a permanência deles até o final do nosso expediente. E eu até sugeriria ao presidente para que faça com que a assinatura das atas, tanto da sessão anterior como da sessão atual, seja assinado no final, no término da sessão, para que eles possam dar o visto com responsabilidade de perder, né? De perder o ponto se não assinar a presença no final da sessão. Boa, podemos adotar isso mesmo. Lembrar também os vereadores da base, do prefeito, do balanço da prefeitura que deveria ter chegado ontem ainda não veio. Nós não recebemos em tempo hábil. Existem vários requerimentos ainda não respondidos do ano passado, deste ano. Então peço que os novos pares da base do prefeito se atentem a isso e cobrem os secretários pertinentes a isso. Lembrar o vereador Sérgio que só 2005 não foi aprovado das contas do ex-prefeito, só 2005. E essa questão de carnaval não é uma questão pessoal de cada prefeito, investe se quer ou não. Eu penso que é uma particularidade de cada um. Acho que em Jardim parece que esse ano não teve. Não sei se foi Jardim, o município aqui perto não teve carnaval para se investir em outros. Mas eu acho que cada prefeito escolhe fazer isso. É uma prerrogativa dele, é uma opinião. É só de lembrar, senhor presidente, que isso aí está na raiz do povo brasileiro. Isso está na cultura do nosso povo brasileiro. O vereador do Brasil é reconhecido internacionalmente através do samba, através do carnaval. Nós gastamos mais, o Brasil arrecada milhões de dólares. Chega no final do ano, com o carnaval nosso que é conhecido no mundo todo. E Porto Murtinho não poderia ser diferente. Nós poderíamos ter o direito dos foliões murtienses de participar do carnaval. Obrigado, vereador Sérgio, pela fala. Eu concluo minha fala agradecendo aos que ficaram
ficaram, permaneceram aqui e vale essa chamada de atenção para que não aconteça novamente nas próximas sessões. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.